Convidamos hoje mais uma vez a NutriChef Mariana Iori. Bem-vinda! Carol, tudo bem? Boa tarde. Obrigada. Você curte folia? Assim, Eu gosto. É Eu já bom, desfilei, né? Eu gosto de assistir o Que carnaval, legal. eu gosto. Acho uma festa linda brasileira. Ai, também adoro. Eu nunca uso cor, né? Nunca uso muito estampa e tal. Eu falei, carnaval merece, deixa a Com gente certeza. se jogar um Com pouquinho, se certeza. permitir algumas coisas diferentes. E esse assunto, gente, olha que assunto lindo. A gente vai falar das massas. A gente sabe que a massa, ela pode vir em diversas apresentações, né? Tipos diferentes de massa. E que cada uma também vai ter um valor nutricional. Hoje a gente tem farinhas funcionais que você vai contar um pouquinho. Sim. Mas antes, a gente vai entender qual a diferença entre elas. Então, como que você pode usar o penne? Por que esse é o penne? O parafuso, o fuzile, né? Ou farfalle. Por que alguns pratos combinam mais com uma massa e não com outra, né? Com certeza. Olha que bacana, é um universo lindo. Vamos começar então com a primeira na tela. Olha lá. Fettuccine. Fettuccine, para quem gosta do fettuccine Alfredo. Isso, o fettuccine é a massa que eu vou estar ensinando depois na culinária, né? Então, geralmente a gente encontra o fettuccine em formatos de ninhos, né? Tá. E aí, a massa que eu vou estar ensinando a fazer, ela é fresca, então o tempo de cocção dela é menor do que dela seca. Então, Tá. geralmente o tempo de cocção de uma massa fresca é de 2 a 4 minutos, né? Depende do... Bem mais rápido. Bem mais rápido. Ela é mais saudável por ser fresca? Essa é uma dúvida que eu tenho. Por ser fresca, sim, né? Tá. E por ser fresca, a gente vai ver depois que a gente pode congelar ela, mas o fresco é legal ser feito e consumido ali naquele momento, né? Tá. Assim, ela é mais saudável. Mas tudo depende também do tipo da farinha que é utilizada para fazer a massa. Entendi. Mas mesmo se a gente pedir, assim, até alguns restaurantes têm essa proposta de fazer a massa no Fresca. próprio lugar, né? Fresca. Ela vai ter uma qualidade melhor, Com então, do que certeza. aquela que vem no pacotinho. Sim. Isso sempre, Sim, né? com certeza. E fettuccine combina com o quê quando a gente fala dessa massa? Geralmente ele é muito utilizado com os molhos cremosos. Tá. A proposta hoje que eu trouxe, geralmente vem aquele molho branco, né? Eu, como Aham. uma boa nutricionista, eu vou dar uma opção um pouco mais saudável. Mas ainda assim cremosa. Cremosa, ainda assim cremosa, Então, isso. fettuccine combina com molhos os mais molhos cremosos. cremosos. Vamos pro Isso. próximo, olha lá. Aí tô louca pra experimentar o fettuccine que ela vai fazer, gente, é um fettuccine verde. Farfalle. Ah, esse é a famosa gravatinha? É a famosa gravatinha, isso. E muito bem aceito por crianças também, É né? verdade. Então, o farfalle, ele vai muito bem com molho de tomate, o tempo de cocção dele também é um pouquinho mais rápido. Esse farfalle, ele é da farinha branca, o que eu trouxe é o da farinha branca. Tá. Então, farinha de trigo branca. E já já a gente vai falar das propriedades. Olha como ele é bonitinho, é mais rapidinho mesmo. A gente as pode crianças usar... aceitam bem ele. Não, uma gracinha, eu lembro muito da minha infância. Em opções frias, ensaladas? Sim, pode usar em opções frias em salada, ou ele vai muito bem com molho de tomate também. Esse combina com molhinho de tomate. Tá aí, também uma delícia. Próximo, olha lá. E só prato lindo, olha lá, olha o penne, gente. Olha esse prato. Ai, o penne é um dos meus favoritos. Eu gosto de comer um a um. Também gosto bastante do penne. Esse penne que eu trouxe, ele é da farinha sem glúten. Tá. Então, existe o penne liso e o penne que tem essas pequenas ranhaduras. Essas ranhaduras ajudam também o tempo de cocção e também ajuda para que o molho fique mais aderente na massa. Tá. A gente também pode utilizar ele em saladas e também em molhos de tomate. Ai, eu acho o penne um dos meus favoritos. Acho uma massa super gostosa. E a gente sabe que tem a versão integral também. Do penne, ela é Sim. bem conhecida, Sim. né? É uma boa proposta. Muito mais saudável, né? Tá. A gente depois vai individualizar um pouco mais as farinhas, mas comparando a farinha de trigo integral com a farinha branca, ela tem fibras, ela ainda tem vitaminas do complexo B, né? Então, e ela te dá mais saciedade, então você consegue comer um pouquinho menos também. Menos. É porque o branco... E depois, uma horinha depois você comer um prato de macarrão, Isso. normalmente você tá com fome. Você já tá com fome. Geralmente a fome pelo carboidrato, né? Que é gostoso, né? Agora, olha que bonitinho, gente. Já já a gente vai, então, especificar os tipos de farinha que combina com cada um deles também, o que a gente já encontra no mercado. Próximo. Esse é o espaguete. Espaguete tudo de bom, né?
É outro macarrão muito bem aceito por crianças também, né? Principalmente quando a criança não come carne, a mãe quer que a criança coma carne, então o espaguete à bolonhesa, né? Mas também muito consumido o espaguete ao sugo, o molho de tomate, né? E a característica dele de ser mais fininho, e do momento que a gente, enfim, consegue girar e tal, é todo um ritual também, né, para você comer o espaguete. Sim. Né, dos italianos principalmente, com a colher, que você coloca e gira na colher. Eu acho que isso também conta muito quando a gente está falando dos tipos da massa, porque cada uma delas merece aí um ritual na maneira de ser consumida. Muito parecido com o fettuccine que você vai ensinar. Com certeza. Né? Só por ser mais grosso, de repente você pega um único e enrola. Aqui você já pega um pouco mais. Por causa disso que o auxílio com a colher é interessante. No entanto, os italianos usam sempre, você vai num restaurante italiano, eles colocam um babador, né? Para não ter perigo. Mas molho aqui, então, pode ser também molho cremoso, molho branco e tomate. Alho e óleo também é muito bem aceito no espaguete, né? Aqui a proposta que eu trouxe um espaguete com a farinha de grão de bico e tomate seco, um espaguete com beterraba, amaranto e quinoa, um espaguete sem glúten e um espaguete de pupunha. Sensacional, né? Isso, baixa caloria, Olha, a gente não está consumindo nada de farinha. Olha que legal, e é igualzinho, impressionante, ele dá esse mesmo momento também que você enrola, né? Isso. Muito bom. Vamos pro próximo e já o valor nutricional de cada um deles. Aí, esse também é muito legal. É o parafuso, é o fusilli. Certo? Isso, é o fusilli. Então, também muito bem aceito por crianças. A gente pode utilizar tanto com molho de tomate quanto em salada. Também ele é muito bem aceito. Esse daqui é um fusilli de grão de bico integral. Então, ele é sem glúten, com farinha sem glúten integral e enriquecido com grão de bico. Olha que bacana. Uma proposta diferente também. Não, e o nosso objetivo hoje também é mostrar o que já existe para as pessoas terem, né, já essa referência. Ah, não, eu quero com muita vontade, mas vamos escolher pouquinho mais saudável. Vamos escolher um melhor. Isso. Já vocês vão saber. Agora já vamos para as farinhas direto. Tem esse pequenininho bonitinho aqui, ó. Esse aqui é um macarrão de arroz preto. Eu achei ele super diferente, né? Não é em todo supermercado que a gente encontra ele com tanta facilidade, mas é uma proposta diferente também. Nossa. Então, ele é de arroz preto, achei bem bacana também para poder super legal, olha, mostrar. E é bonito, né? Chama super atenção. Legal. Vamos lá, vamos começar com os valores nutricionais, então, para a gente discutir aqui o que pode ser mais saudável aí nesse universo das massas. São as farinhas, olha lá. Eles podem vir, então, na versão farinha branca, que é este aqui. Que é, no caso, que eu trouxe desse daqui. A farinha branca é a última opção que eu sugiro a gente consumir, né? Tá. É uma farinha que a gente chama que ela é pobre, ela não tem muitos nutrientes, diferente quando ela é comparada com uma farinha de trigo integral, né? Certo. Então, ela só traz pra gente caloria, né? E o alto índice glicêmico. Então, a velocidade do carboidrato que se transforma em açúcar que entra no nosso sangue é muito rápido. Então, ao longo do dia, a gente pode vir a ter picos de insulina, o que isso não é muito saudável pra gente. Dependendo do momento, se for um pós-treino para uma recuperação de energia rápida, ele é bem aceito, né? Tá. Mas mesmo assim, eu preferiria ainda outras fontes a não ser a farinha branca, porque a farinha branca não tem muito nutriente. Agora, por exemplo, um dia que você vai num lugar e não tem outras possibilidades, às vezes acontece, claro, né? Um restaurante, enfim, eu falo aí da parte social da vida que a gente também tem que pensar nisso. Se ela não tiver um outro recurso, um outro tipo, como você diria e orientaria o consumo do macarrão? Então, um prato de macarrão com um filé, com um frango, ou ele sozinho, o que vai melhor, já que só temos essa opção da farinha branca? Perfeito, Carol. Então, em primeiro lugar, eu sugiro a pessoa comer a salada antes do prato de macarrão, como entrada à salada. Tá. A salada, ela vai vir com as fibras, com as vitaminas, e ela vai dar saciedade para a pessoa não chegar no prato de macarrão e comer um monte. Entendi. Né? E aí, se esse macarrão, conforme você falou, se ele puder vir com uma proteína, essa proteína ajuda a modular o índice glicêmico da farinha branca. Então, pode ser a bolonhesa, pode ser com um frango, com certeza. Tá. Se ele puder, até um queijinho, um queijo ralado, uma mussarelinha de búfala. Se a pessoa tolera bem um queijo, super bem aceito, com certeza. Tá aí, porque já que, né, aí você fala, ai, Carol, um dia eu vou comer um pratão. Claro. Então, qual a melhor forma de comer o prato? Dessa que você está Isso, dizendo. acompanhado com uma salada e uma proteína. Uma proteína. Aí vai comer um pouquinho menos também.
Porque no final, quantas calorias... Você tem, assim, de cabeça, mais ou menos, quantas calorias prato de teria? macarrão? É. Umas 180 calorias, um prato bem servido de macarrão. E mais a do molho, né? Que normalmente tem uma do gordurinha. molho, isso. Então, evitar o molho branco já é interessante, né? Porque às vezes o molho branco, ele é feito com creme de leite, ele é feito com maisena, que é uma farinha, né? É verdade, eles engrossam muitas vezes, né? Esse é o problema também do molho branco. Aí é mais carboidrato. Isso. Então, tá aí a orientação para farinha branca. Próxima farinha, que também é uma opção, né, nessa nossa área de massas. Olha lá. Farinha integral, que eu acho que é essa versão aqui que você trouxe. Não, esse aqui é o de grão de bico. Isso. A farinha integral, essa daqui, ela é feita, ela é sem glúten, mas a farinha sem glúten, ela é integral. Certo. Joia? Então, essa daqui é da farinha integral. Então, quando a gente compara a farinha de trigo branca com a farinha integral, sem dúvida nenhuma, nutricionalmente falando, a farinha integral é a melhor opção. Certo. Ainda essa, ela veio enriquecida com grão de bico. Então, ela ainda colocou uma proteína vegetal, que é o grão de bico, né? Tá. Então, para as pessoas que não podem ou optam por não comer o glúten, né? E ainda colocam uma proteína, ela é interessante, indicada para vegetarianos, né? Porque o vegetariano, ele tende a comer muita massa. Então, ele tende a ficar com esse carboidrato altíssimo, né? Então, a proteína vegetal, ela também ajuda a modular o índice glicêmico da massa. Olha. E já é uma farinha de trigo integral, então, uma farinha de arroz integral. Então, ela também já modula o índice glicêmico da farinha de arroz. Com fibras. Até para o pessoal não ter dúvida, quando a gente fala nessa questão do índice glicêmico, o integral é fantástico. Em termos de calorias, é a mesma. É a mesma. Por causa disso, que a maioria das vezes, na nutrição funcional, a gente não se apega tanto com caloria, e sim com a qualidade do alimento que a gente está comendo. Isso. Perfeito. Tá aí. Próximo, olha lá. Próxima possibilidade. Macarrão de farinha sem glúten. Então, ele pode ter a versão, como você explicou, integral, que é da farinha, do arroz integral. E da farinha branca sem glúten. Sem glúten, né? Que seria polvilho. Isso, polvilho doce, polvilho azedo, a maisena, tem farinha de quinoa, tem várias farinhas. Farinha de amêndoas, hoje no mercado tem várias coisas sem glúten que a gente vai substituindo. Certo. Eu acho que o glúten, ele está muito na moda e a gente precisa tomar bastante cuidado com ele. Ele tem realmente os malefícios dele no intestino e para algumas pessoas que são mais sensíveis, isso realmente é mais prejudicial, então tem pessoas que comem um pouquinho, se sentem muito estufadas, tem pessoas que chegam até a passar mal mesmo por causa do glúten, né? Então, quando a pessoa é orientada ou prefere diminuir o glúten da alimentação, é interessante. Mas a gente precisa tomar cuidado com a farinha sem glúten, porque ela é uma farinha branca, Carol, igual a farinha de trigo branca. Então, ela não é integral, então ela não modula o índice glicêmico, ela não tem todas as vitaminas do complexo B igual a farinha integral. Então, se a gente ficar comendo farinha sem glúten branca, achando a insulina também vai dar pico. Isso. Não é essa a sacada. Isso. Então, e retirada total, você é a favor da retirada total, parcial? Como que você enxerga isso? Se o paciente em exames de sangue, a gente vê que não pode comer, que então é um celíaco perfeito, Carol, eu sou totalmente a favor. Agora, quando a pessoa, às vezes no exame de sangue, não vem nada, mas ela tem sintomas, então ela se sente estufada, ela tem os sintomas com o glúten, né? Então, eu também sou a favor nesses casos de retirar por um período e depois a gente recoloca esse glúten aos poucos, né? Conforme a tolerância da pessoa, a gente vai tratando todo o intestino dessa pessoa e vai recolocando aos poucos, né? Agora, tirar por tirar, porque leu que o glúten engorda, aí eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente precisa individualizar cada cardápio da pessoa. E muita gente quando fala assim, eu tirei o glúten e emagreci. Possivelmente é porque tirou, inclusive, as massas sem glúten e está comendo o reino vegetal. Verdade, é isso mesmo, Carol. Porque não tem como. Então, de repente, a pessoa comer um pratão de macarrão desse que você está falando, não tem como. Porque tem caloria também o sem glúten, não, né? E é carboidrato, gente. Vai dar pico de insulina e vai estocar. E muitas vezes a pessoa vai lá, compra um biscoitinho caro, porque esses produtos são caros, né? É verdade. Compra um biscoitinho caro, sem glúten. Quando você lê lá nos ingredientes, tem açúcar, tem um monte de coisa. É verdade. Então, era preferível ela comer integral, se ela puder, né? Se ela puder. Era preferível. Só que aí, o que a pessoa faz? Ela começa a substituir os lanchinhos por uma fruta
foi o que você estava falando. Então emagrece mesmo. Ai, que na verdade, no final, gente, acaba sendo o low carb da vida. Que eu sou apaixonada, eu defendo mesmo. Então, mas eu acho que a gente está falando de massa, e massa é muito gostoso. Então, o que eu acho que é o lance disso e que para o público valorizar e saber escolher? Escolher a hora certa para consumir. Perfeito. Não precisa comer macarrão todo dia, precisa. Não, mas de repente num pós-treino, Carol. A gente quem, por exemplo, quem tem a possibilidade de fazer uma refeição de pós-treino, tipo à noite, jantar, né? Isso. Então, de repente, porque a gente precisa dessa energia rápida, né? Então, colocar um carboidrato... Eu normalmente, claro, tem as partes muito individualizadas, mas eu enxergo a sociedade como sociedade sedentária, que é o que chega pra mim nos comentários, sabe? Então, gente, imagina, você tá dando uma energia... Você não vai gastar. Então, assim, é muito gostoso, mas é legal deixar para um almoço especial, para um jantar especial, para uma refeição que você vai fazer com a família, de repente, fim de semana, social. Certeza, Carol. Né? Porque isso aqui tá ao nosso alcance muito fácil, as pessoas gostam muito, é muito gostoso. Mas essas orientações são muito importantes. Com certeza. E se a gente for receber amigos em casa e o prato vai ser um macarrão, né? Por que não optar por um macarrão com uma farinha de boa qualidade? Sem dúvida. Nós vamos ensinar daqui a pouquinho, aguardem. O seu é todo funcional, né? É todo funcional. Daqui a pouquinho. Vamos pro próximo, então, que tem mais opção, hein? Além da farinha sem glúten. Macarrão de grão de bico. Isso é muito bacana. Aqui a gente trouxe esse daqui, né? Então é aquilo que eu estava falando, é uma forma de enriquecer geralmente os macarrões sem glúten. Então ele vai modular o índice glicêmico dessa farinha branca do sem glúten. E tem algumas marcas que eu já vi que são 100% grão de bico. Isso, E feijão azuki, né? Isso, tem no feijão azuki também. É uma proteína vegetal também o feijão, todos os grãos, né? Então se a gente puder enriquecer, perfeito. E nesse caso acaba sendo bacana porque a condição de proteica do alimento é maior. É maior, a qualidade também desse alimento é maior. Então, aqui o grão de bico a gente está usando no macarrão, mas hoje em dia a gente encontra tortas com farinha de grão de bico, a gente encontra outras coisas, quiches, né, com farinha de grão de bico e entra aí na linha do low carb, geralmente também, né, quando o pessoal quer substituir a farinha, ela é interessante. Então, tá aí, gente, mais uma opção para quem quiser consumir o macarrão de uma forma mais saudável. Próxima. Aí essas fotos estão lindas, hein, Glaucia? Pelo amor, hein? Olha lá, macarrão de farinha de berinjela. Aqui eu não trouxe a farinha de berinjela, mas eu queria falar dela, Carol. Claro. A farinha de berinjela, ela é muito bacana, principalmente para doenças cardiovasculares, né? Então, ela ajuda a diminuir a gordura ruim de um colesterol, por exemplo. Aqui eu trouxe com a de beterraba. Esse colorido que a gente está vendo é o de beterraba. Tá. Então, também é legal para dar uma colorida aí, junto com uma salada. É uma proposta diferente. Sim, para as crianças, né? Esses que vem com as cores e vem de cores de algo saudável, não é corante, né, gente? Eles são feitos com alimento. Isso. E para aquela criança, geralmente, que é difícil de comer, né, esses alimentos, a gente consegue colocar um pouquinho esse macarrão específico, tem quinoa, amaranto, beterraba. Então, o macarrão que essa criança está comendo é com mais qualidade. Tá aí. Ó que bonitos, um mais bonito que o outro. E eles são mais gostosos também. Na tela, então, próximo, olha lá. Meu favorito. De pupunha. Pupunha é vida, ai que bonitinho. Eu acho que é uma das opções mais inteligentes, né, que apareceram, tanto de pupunha quanto de abobrinha, né, porque a caloria realmente é muito baixa, né, não vai farinha e é muito fácil a preparação também. Eu acho que é uma opção super inteligente. Eu cozinho um pouquinho, né, que ele tá pré-cozido, e aí eu dou uma refogadinha e coloco o molho que eu quiser. Então eu vou muito bem assim com até legumes, né, então brócolis, vou muito bem com legumes, ou molho de tomate. Às vezes eu tenho congelado, também vai muito bem com molho de tomate. É muito gostoso. E a caloria é muito baixa, muito baixa. Acho que de abobrinha 70 calorias, é bem baixinho. É bem baixo, acho que vai ter mais a caloria do próprio molho e do refogado e tal, do que do próprio alimento, né? Tem mais, Glaucia? Esse aqui é meu preferido, olha que delícia. Gente, é bom demais, é muito bom. Ai, que lindo! Olha lá, é o de arroz preto, arroz negro, que você trouxe nessa proposta e a gente encontra outros também.
Ele não é tão fácil de encontrar, mas eu quis trazer para falar, poxa, é o arroz negro, porque muitas vezes, quando eu falo com o paciente, ele nem sabe que existe o arroz negro ou o arroz vermelho, né? Então, é um jeito também aí de colocar alimentos diferentes na mesa e a gente conhecer esses alimentos novos também. Sem dúvida, é muito bonitinho esse de arroz negro, tá aí, ó. E o de feijão azuki, ele é bem parecido com esse aqui. Eu bati o olho, eu achei que era o de azuki, que ele é bem escurinho assim. Verdade. E eu comprei, eu acho que eu comprei no Fuzile o de azuki. Uma delícia! E fica diferente no prato, que ele tem essa outra cor, Carol. né? Eu acho que já mexe com outras coisas também. Claro. Lúdicas e tal, do momento que você está fazendo a refeição, isso também é legal. Claro, né? Você libera claro. outros hormônios, enfim. Sou meio maluquete nessas horas, que para mim a alimentação é uma coisa muito séria e o momento lá da refeição é algo também muito importante e especial. Eu tenho lá meu ritual, também por isso que eu demoro horas. Todo mundo já acabou de comer, eu tô lá ainda. Comendo, mastigando. Então eu acho que essas coisas também são legais, as propostas do colorido. Eu acho legal no seu caso, Carol, é porque você passa isso pro seu filho, né? E a gente sabe... Eu tento. Por mais que na escola, às vezes na casa dos amigos, venha um outro mundo, mas é importante ele saber, dentro da minha casa, a alimentação é saudável. Eu acho isso super bacana. E eu sei que não é fácil, então você tá de parabéns. O pai dele também gosta de linguiça, coração, sabe essas coisas? Aí, mas daí é uma vez ou outra, não é uma coisa que entra todos normalmente, os dias em casa. Exatamente, fora de casa. Tem que deixar esses extrinhas pra fora, pra a criança não crescer achando que tem ali em casa. E que é normal, né? Comer um macarrão de farinha branca todos os dias, Todos os né? dias. Isso é normal, não é normal.